Oi, gente, tudo bem com vocês? Você que chegou agora aqui no canal, eu me chamo Nayane, sou professora de português aqui do Ensino Total e também a gente acaba estudando, várias obras, vários conteúdos para trazer aqui para vocês sobre vestibulares, dicas de estudos e tudo mais. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa playlist. Para quem não sabe, tem uma playlist aqui no canal sobre os livros que estão sendo indicados para o processo 2020.2 do vestibular da UVA, certo? Então, vocês podem dar uma olhada, eu já gravei alguns vídeos e vou continuar gravando todos os livros que estão sendo indicados para este vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú, certo? E o livro que nós vamos falar hoje é A Carteira de Meu Tio, do autor Joaquim Manuel de Macedo, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre a obra do Joaquim Manuel de Macedo, mais especificamente sobre esse livro, tá bom? Antes da gente começar falando da obra, a gente precisa entender um pouco sobre o autor, certo? Então, quem foi Joaquim Manuel de Macedo? Joaquim Manuel de Macedo, ele é esse autor que não tem muito reconhecimento, tá? Quando a gente fala no nome de Joaquim Manuel de Macedo, a gente já associa a obra A Moreninha. Ele é muito conhecido por a obra A Moreninha, mas por ter sido uma obra que inaugurou o romantismo aqui no Brasil, tá? Por ter sido essa obra que trouxe essa primeira notoriedade para o autor. Mas ele escreveu muito mais que isso. Inclusive, ele escreveu o livro que nós vamos trabalhar hoje, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1820, e ele produziu diversas obras, como eu coloquei aí para vocês. Ele produziu A Moreninha, O Moço Loiro, A Luneta Mágica e A Carteira de Meu Tio, que é assunto da nossa aula. Sobre a obra do Joaquim Manuel de Macedo, ela vai ser retratada como uma espécie de crônica de seu tempo, um retrato da sociedade brasileira do século XIX, tá? Inclusive, ele vai receber muitas críticas por isso, porque muitos críticos vão dizer que ele vai ser esse autor que vai ter uma visão só voltada para aquela sociedade, né? Que é uma visão muito segmentária, uma visão muito única, muito particular dele. Dentre os temas, ele falava muito sobre costumes da classe da pequena burguesia do Império, namoro de estudantes, sátiras políticas, dentre outros, tá? Mas vamos ao assunto da nossa aula de hoje, que é A Carteira de Meu Tio. A Carteira de Meu Tio é um romance publicado em 1855 e ele acaba tendo esse aspecto de uma literatura de viagem. E aí a gente vai entender aqui a maestria de Macedo ao trazer a literatura de viagem, que estava muito em voga no período em que a obra foi escrita, mas não era uma literatura de viagem como os estrangeiros faziam aqui no Brasil, como os viajantes estrangeiros faziam. O que a gente tinha nesse período? Nesse período a gente tinha estrangeiros que vinham aqui para o país e que acabavam registrando as belezas naturais, as belezas geográficas de cada região aqui. O Macedo, ele traz esse protagonista, sobrinho de meu tio, cujo nome não é revelado, mas não é uma narrativa onde ele visa descrever, ele visa mais traçar uma personalidade política, né? Traçar um perfil do político desse período do Segundo Império no Brasil. A obra também ela é caracterizada por muitos críticos como uma crônica romanceada. E o que é que isso significa? Isso significa que os pequenos episódios narrados vão ter uma função principal de garantir a expressão de ideias políticas. E aí o livro ele vai girar em torno, né, dessas críticas aos políticos do período. Não só aos políticos, mas também ao povo. E o protagonista vai ser o próprio sobrinho de meu tio, e o livro é narrado em primeira pessoa. O que é que isso significa? Isso significa dizer que toda a narrativa ela vai ser contada a partir da visão desse sobrinho de meu tio, tá? E aí logo no início a gente vai entendendo quem é esse sobrinho de meu tio e quem é esse tio. E aí tem um trecho que eu coloquei para vocês no slide que ele vai falar sobre isso. Ele diz: eu sou, sem mais nem menos, o sobrinho de meu tio. Não se riam, porque não há razão para isso. Queriam meu nome de batismo ou de família?
Não valho nada por ele, e por meu tio sim, que é um grande homem. Então, nesse trecho, a gente já percebe que ele não tem nome, o protagonista, ele só diz que ele é sobrinho do tio, e que o tio, ele representa ali uma figura muito importante para aquela sociedade. Então, ele é sobrinho desse homem que tem uma posição social elevada, né? E, em consequência disso, o tio acaba financiando seus estudos, tá? Ele vai para a Europa, então ele era de uma classe alta, ele vai para a Europa e lá ele tem o intuito de estudar. Porém, quando chega lá, ele não estuda, ele acaba curtindo a vida de outras formas, mas ele faz de tudo menos estudar. E aí tem um trecho também que vai falar sobre isso. Ele diz: por me faltar tempo, não pude ver uma só biblioteca. Por me acordar sempre tarde, nunca frequentei aula alguma. E no fim de 5 anos, dei um pulo à Alemanha, arranjei uma carta de doutor e voltei para este nosso Brasil. Apresento-me a meu tio logo no primeiro instante, com as mãos irrecusáveis, provas de meu aproveitamento. Então, ele acaba enganando o tio, né? Ele acaba curtindo a vida ali de todo modo, na Europa, vai até a Alemanha, consegue uma carta de doutor e traz para o tio aqui no Brasil. Quando ele chega, que entrega essa carta, o tio começa a pressioná-lo, né? Para que ele siga uma profissão. E aí, diante de todas essas pressões do tio, ele acaba pensando, né? Ele pensa muito, ele reflete, até que ele chega à conclusão de que ser político seria o melhor caminho, né? Seria o caminho mais fácil, seria o caminho onde ele ganharia muito dinheiro sem fazer absolutamente nada. Então aqui o Macedo já traz uma crítica, inclusive ao próprio político do período, à própria política. E aí o tio, de início, ele não concorda com essa atitude do sobrinho, né, de ser político, mas ele acaba, né, convencendo o tio de que seria a melhor solução. E aí o tio diz: mas olha que a política não é meio de vida, observou o velho. Engano, meu tio. A pátria deve pagar muito bem a quem quer fazer o enorme sacrifício de viver à custa dela. Aí o tio fala: tem as 2 principais qualidades que são indispensáveis ao homem que quer subir. És impostor e atrevido. Então perceba aqui, o tio não queria de início, mas depois o tio acaba assumindo que realmente essa seria a carreira certa para o sobrinho, já que ele é impostor e atrevido. Outra crítica também que o Macedo traça aos políticos do período, que são impostores, que são atrevidos. E aí, depois que o tio concorda, ele acaba dizendo que o sobrinho pode ir, né? Porque ele era impostor e atrevido, como a gente acabou de ver. E aí ele deveria seguir viagem. Para seguir viagem, o tio diz que ele deve levar consigo a Constituição, né, brasileira de 1824. E deveria levar também uma carteira, né, uma espécie de caderneta, onde o sobrinho faria ali suas anotações sobre a realidade do povo, sobre as mazelas sociais que ele iria encontrar nessa viagem. Então, o sobrinho segue viagem, leva a Constituição consigo, né, crente de que o tio, muito crente de que a Constituição ela já estava se tornando uma defunta, que ela era só uma espécie de documento, mesmo só para nortear ali os políticos, mas que acabavam não norteando nada. Então, com esse pensamento, o sobrinho o sobrinho faz uma viagem pelo Brasil e pretende registrar nessa caderneta ali tudo o que acontece. Logo no início da jornada, o sobrinho acaba empacando ali o seu cavalo em um poço de lama. E aí ele anda por estradas tortuosas também. E aí tudo isso faz ele refletir de que certamente o presidente daquela província, ele não estaria ali, ele não teria compadres a quem visitar por aquelas regiões. Então, aí vem uma outra crítica também, né, aos políticos que só querem saber de dinheiro, mas que não ligam para o povo. E aí tem um trecho também que denota isso. Ele diz: a política de nossa terra apresenta-se às vezes com tão mau cheiro e os politicões fazedores de programa empregando sistemas em que tanta gente se atola, que bem se pode dizer que suas ideias são miasmas e infeccionam a nação. Então, ele acaba tendo essa reflexão e aí ele recebe a ajuda de um homem de botas, como o livro traz, que é um homem da roça, que é um homem simples, é um homem do interior, ao contrário do nosso protagonista, né, que veio
da Europa, que é um homem que deveria, né, ter ali outras colocações políticas, outras posições também. E aí esse homem da roça se chama Compadre Paciência, ele era amigo do seu tio. E aí perceba, mais um personagem que não tem nome. Ele é retratado como Compadre Paciência na obra. E aí Compadre Paciência acaba ajudando o nosso protagonista, eles conseguem sair daquele poço de lama e o compadre acaba acompanhando ali todos os seus passos até o fim da jornada. Eles seguem viagem até que encontram uma casa em chamas e surpreende muito o fato de que quem ateou fogo àquela casa foi o delegado do vilarejo. Então, com isso, o sobrinho acaba, né, já tendo esse primeiro impacto, né, de que os delegados do período eles já não tinham mais esse respeito com as pessoas também. E quando ele passa em frente à casa do delegado, ele vê o filho do delegado recitando alguns trechos da Constituição. E aí, com isso, ele acaba entendendo também de que a Constituição ela era só uma espécie de esperança para aquele povo, mas que na mão dos delegados, dos políticos, enfim, da elite, ela não valia de muita coisa. Os dois acabam andando, né, seguindo viagem, e eles chegam em uma estalagem. Uma estalagem, gente, é uma espécie de hospedaria. E lá eles se instalam, e o sobrinho de meu tio, que é o protagonista, ele tem um sonho, ele sonha com uma procissão, e nessa procissão iam na frente os políticos e os seus apoiadores, e logo atrás o povo pobre, humilde, o povo que vivia, né, dessa esperança de que as coisas iriam melhorar e nada melhorava, o povo que dependia desse governo para sobreviver. E com isso ele conta no dia seguinte o seu sonho ao Compadre Paciência, e o Compadre Paciência diz que aquilo era um reflexo da realidade que eles estavam vivendo e de que nada iria mudar naquele período. Até que eles continuam andando, eles chegam até uma vila e vão para a câmara daquele vilarejo, daquele pequeno local, para assistir uma reunião de júris. Quando ele chega na sessão de júri, ele percebe que muitos desses júris estavam, inclusive, não tinham comparecido, inclusive, à reunião, o que o deixa meio chateado, né? E aí tinha lá um escrivão, e o escrivão começa a fazer julgamentos contra os júris, o escrivão começa a difamar o júri, e aí o Compadre Paciência acaba se irritando com aquilo e discute com o escrivão. O escrivão perde a paciência, o próprio Compadre Paciência perde também a paciência, e aí eles travam uma briga, e aí começa uma confusão ali naquele tribunal, e aí resultado dessa briga toda, o escrivão é liberto e Compadre Paciência é preso. Com isso, o Compadre Paciência sendo preso, o nosso protagonista ele tem que interromper a viagem porque ele tem que salvar agora o Compadre Paciência da enxóvia, como o livro coloca, da prisão, né? Então tudo isso vai acabar ocasionando ao fim da viagem, ele não sabe continuar a sua viagem em virtude disso. E aí o trecho final do livro é o seguinte: tornando, porém, ao meu compadre, não tenho remédio senão ir tocar os pauzinhos para tirá-lo da enxóvia. Sou, por consequência, obrigado a interromper, não sei por que tempo, a minha viagem, para continuar em breve e menos vagarosamente esta importantíssima viagem e encher com novas observações a carteira de meu tio. Então, com isso, acaba o enredo, ele ali tentando tirar o Compadre Paciência da prisão. Sobre a importância da obra, a gente vai entender que se trata de uma alegoria. Então, por se tratar de uma alegoria, ele vai trazer essa reflexão crítica acerca dos políticos, acerca da realidade do país, acerca também dos apoiadores da política, acerca das pessoas pobres, das pessoas minoritárias, que viviam ali de seu próprio trabalho e que dependiam do governo para tudo. E a alegoria também vai estar no próprio nome dos personagens, quando ele coloca personagens como o sobrinho de meu tio, cujo nome não é revelado, quando ele coloca também o homem de botas, o Compadre Paciência, o escrivão, cujos nomes não são revelados, a gente vai ter que esses personagens, por não terem nome, eles acabam representando um grupo social. Grupo social este que dependia do governo para todas as suas decisões, para todos os ambientes da sua vida pública, tá?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. Um abraço, até o próximo vídeo.